Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Estamos muito felizes de estarmos aqui mais uma vez cultuando ao Senhor. Se você pode, nesse momento aí na sua casa, aplauda ao Senhor, renda a Ele honra e glória nessa noite, amém? Nós estamos hoje num dia muito feliz, um dia onde nós comemoramos a entrega do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a morrer em nosso lugar. E nada melhor do que estar nessa noite cultuando a Ele, amém? Nesse momento, você que pode, pegue a sua Bíblia. Vamos abrir no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 21 e o verso número 3. Amém? Estamos muito felizes de estar aqui. Nessa noite eu creio que Deus ele tem algo para falar conosco, assim como Ele já tem falado comigo através dessa palavra. E a palavra de Deus vai nos dizer assim. Vamos lá. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. Os outros responderam: nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Nesse momento, você que pode, feche os seus olhos, curve a sua cabeça e vamos orar. Senhor Deus e Pai, nessa noite nós te entregamos tudo que somos e tudo que temos, Senhor. Te peço que o Senhor venha, ó Pai, abrir os nossos corações, os nossos ouvidos, para que nós possamos receber a Tua palavra, Senhor. Que essa palavra ela venha de encontro aos nossos corações, ó Pai, trazendo conforto, trazendo paz, ó Pai, mas trazendo também a nós, ó Deus, uma direção a seguir, trazendo ânimo e forças, ó Pai, para que nós possamos continuar perseverando perante tudo, ó Pai, aquilo que tem aparecido diante de nós. E desde já nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, para vocês que me assistem aí de casa, essa mensagem ela tem falado comigo há bastante tempo. É um texto muito interessante. Esse episódio ele acontece após a ressurreição de Cristo. Ele acontece após Jesus ele já ter aparecido a Maria Madalena, já ter aparecido aos seus discípulos 1, 2 vezes. E nesse episódio aqui, pela terceira vez, Jesus ele aparece aos seus discípulos. Só que antes de Jesus aparecer a eles, creio eu que no final de uma tarde, Pedro ele se levanta perante esses outros discípulos que estão com ele e diz: eu vou voltar a pescar. Eu vou pescar, me deu o desejo de pescar e eu estou indo. Então eles levantaram a voz dizendo: nós também vamos com vocês. Eu começo a observar algo muito interessante nesse texto, porque Pedro, mesmo após ter encontrado com Jesus ressurreto, ao invés de segui-lo, ele prefere voltar à vida que ele tinha antes. Ele prefere voltar à vida de empresário que ele tinha, como um dos grandes pescadores daquela região. E esse ponto ele começou a me chamar a atenção, porque logo após as igrejas terem fechado novamente, muitos de nós voltamos às nossas, entre aspas, rotinas. Aqueles que precisam ficam em casa, aqueles que precisam trabalhar vão trabalhar, e isso começa a se tornar normal novamente. Nós percebemos que o trabalhar, que o nosso andar, apesar de limitado, eles voltam a acontecer. E isso começa a me chamar a atenção, porque eles foram, e em mais um episódio, eles vão e não pegam nada durante a noite toda. A primeira coisa que eu percebo aqui é que tudo aquilo que eu tento fazer, sem que Jesus ele esteja me guiando, não dá certo. Olha só, eles estavam no mar, eles estavam dentro do barco. Talvez os melhores pescadores daquela região sabiam que ali tinha peixe. Então jogaram para um lado, jogaram para o outro e nada de conseguir pegar. Eu aprendo uma coisa com Pedro aqui, junto com os outros discípulos. Se Jesus ele não estiver comigo naquilo que eu vou fazer, eu posso ter a certeza que eu irei fracassar.
porque eu vou tentar fazer aquilo com as minhas mãos sem um comando específico. E isso é muito importante para nós nos dias de hoje, para o nosso posicionamento como igreja. Porque quando o Senhor, Ele ia ministrando essa palavra no meu coração, eu falei: "Ô Senhor, eu preciso de um título para essa mensagem." E o Espírito Santo, ministrando agora há pouco ao meu coração, disse: o depois da cruz, o depois da ressurreição e o depois do nosso encontro. Você vê que várias coisas vêm acontecendo. Os discípulos tinham a certeza de que Jesus já havia ressuscitado. E por que não continuaram seguindo? Voltar à vida normal era melhor? Quantos de nós, nesse momento que estamos vivendo, sabemos que mesmo com as nossas igrejas fechadas, Jesus Ele está dentro de nós. Não escolhemos voltar à vida, entre aspas, no nosso normal. Não escolhemos muitas vezes dar preferência ao nosso trabalho, ao nosso dia a dia, do que ao nosso período de oração, ao nosso período de devocional. E uma das coisas que tem mexido muito comigo, porque nós muitas vezes nós chegamos aqui na igreja e criamos uma expectativa muito grande para aquilo que o Senhor vai fazer. E nós esperamos o mover aqui dentro, mas não levamos lá para fora para o nosso dia a dia. Seguindo o texto, o versículo 4 diz: ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Isso aqui é algo muito interessante. Sabemos muito bem que quando os discípulos está o dia para amanhecer, eles já vão levando o barco para perto da praia para lavar as redes depois da noite cansativa. Só que eles, a poucos metros ali da praia, até veio uma pessoa lá, só que não conseguiram ver que era Jesus. E olha só, logo ao amanhecer, todo esse cenário começa a mudar. Então, Jesus vai e levanta a voz para eles e dizem: filhos, vocês têm alguma coisa para comer? Perceba então que quando Jesus ele entra na história desses discípulos aqui, começa a mudar algumas coisas. E é isso que eu quero compartilhar com você, sobre colocar Jesus na simplicidade do seu dia a dia. Perceba só, a primeira coisa que Jesus diz é filhos. Isso já é algo que começa a marcar os discípulos, porque quando Jesus chega de encontro a eles, a primeira coisa que Jesus quer restaurar neles é a identidade de filhos de Deus. Talvez no seu dia a dia você está trabalhando, você está se esforçando, mas você começa a se perguntar: cadê Jesus? Cadê Jesus? Talvez é porque você ainda esteja no meio do mar. Comece a se aproximar da praia, porque a primeira coisa que Ele vai fazer é colocar a certeza no seu coração da identidade de que você é filho de Deus. E isso é muito importante para nós, porque foi logo após a sua morte e ressurreição na cruz, ao qual hoje nós estamos lembrando nesse dia, que Ele nos deu o direito de nos tornarmos filhos. Então a partir daí algo já começa a pular dentro do coração dos discípulos. Eu começo a me imaginar ali, eles ouvindo filhos, aquilo já deve ter estremecido dentro deles. Às vezes eles olhavam um para os outros: ai, filhos? Quem é esse que está falando com a gente? Então ele continua: vocês têm algo para comer? Logo após Jesus, Ele te mostrar a sua identidade novamente, Ele vai te mostrar para aquilo que você foi chamado. Nós sabemos que Pedro, ele foi chamado a ser pescador de homens, mas também a cuidador de ovelhas. Então duas coisas nós aprendemos: Pedro era um provedor de vida. Como assim? Ele pescava os homens e alimentava os homens. Ele cuidava do rebanho de ovelhas e dava de alimentar as ovelhas. Jesus começa a mostrar aos discípulos a real capacidade e aquilo que eles foram chamados a fazer. E muitos de nós não estamos agora lutando no mar, tentando pegar alguma coisa, sendo que Jesus sempre nos chama a estar perto dele, para nunca esquecermos a nossa identidade de filho e nunca esquecermos o que realmente fomos chamados a fazer.
E naquele momento, os discípulos viram para ele e respondem: nós não temos nada. Você imagina a cara dos discípulos de frustração. Grandes pescadores chegando com as redes vazias. Alguém pede eles alguma coisa para comer e eles não têm. Gente, isso é muito frustrante. Agora se coloque você, igreja, junto comigo no lugar deles. Você como um grande pregador, você como um grande filho de Deus nessa noite. Pense comigo, alguém chegando para você na beira da praia e você ali cansado de trabalhar a noite inteira e fala para você: filho, filha, você é cristão, me dê alguma coisa de comer. Você olha para o lado e não tem nada. Sabe, às vezes alguém no seu trabalho precisando de alguma palavra, às vezes alguém no meio da rua precisando simplesmente de um Jesus te ama e você não tem nem isso para oferecer. Igreja, isso é de cortar o coração. Nós estamos falando aqui de 7 discípulos que seguiram Jesus do início do seu ministério até a continuidade após a sua ressurreição. Só que nesses momentos eles saem de perto de Jesus. Eu aprendo uma coisa aqui verdadeira: quando eu saio de perto de Jesus, eu não tenho nada para oferecer, porque tudo que eu tenho para oferecer vem dele. Aleluia, Senhor. Eu imagino essa cena muito triste. Eles de longe no barco olham para dentro, as redes vazias. Ouvem uma voz longe: vocês têm alguma coisa de comer? E eu não tenho nada. Perceba que no mundo de hoje as pessoas não precisam em si de um alimento. Claro que tem muita gente passando fome, e se você puder ajudar, ajude. Mas você já pensou de alguém que está precisando de um Jesus te ama? De nessa noite que nós comemoramos a sua morte, a qual ele se entregou naquela cruz, as pessoas precisam ouvir isso. Sabe, a provisão que eles tinham que dar ali para Jesus naquele momento era realmente aquilo que nós precisamos dar às pessoas: a certeza da salvação, meus irmãos. E olha só, continuando no versículo 6, nós vamos aprender mais uma lição. Então Jesus disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Eu aprendo algo muito interessante aqui para esses nossos dias. Nós como igreja para alimentar aqueles que precisam, nós precisamos estar atento aos comandos que Jesus irá nos dar. Não adianta eu querer ir buscar uma palavra e querer trazer um louvor de mim, levar simplesmente um alimento, se não foi Jesus que mandou eu pegar. Talvez aquilo vai suportar a necessidade da pessoa por um tempo ali, que dure aquilo que você está dando, mas depois aquilo que ela realmente precisa vai voltar à tona. E eu aprendo aqui que eu preciso estar atento, com os meus ouvidos abertos, para ouvir aonde Jesus está mandando eu jogar a minha rede para buscar a provisão para aqueles que precisam. Porque olha só, a necessidade dos discípulos aqui era buscar algo que lhes desse renda e talvez ajudar outras pessoas. Talvez no serviço você está indo buscar a sua renda, mas você também precisa ajudar outras pessoas com aquilo que você ganha. Então, com o comando de Jesus, você percebe que eles lançam a rede, só que eles não conseguem puxar ela para dentro do barco, tamanha quantidade de peixes, meus irmãos. E uma coisa eu aprendo aqui, porque eles eram 7. Nunca tente pescar sozinho, porque talvez se fosse 1 ou 2 só, seria tamanha a força que a rede fazia e poderia virar o barco. Sei que é o momento de estar em isolamento, mas nunca perca a comunhão com seus irmãos, pois é ela que vai te ajudar a puxar a rede para dentro do barco. E o melhor de tudo, a quantidade vai ser grande, que vai dar para você compartilhar com todo mundo. Então nós aprendemos a discernir e a ouvir os comandos do Senhor. Então no versículo 7 do capítulo 21 de João diz: o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor.
Finalmente, tamanho aquele milagre, eles realmente conseguiram reconhecer ali quem estava falando com eles. O discípulo a quem Jesus amava, muitos falam que era o próprio João. Ele reconhece a Jesus pelo milagre. Meus irmãos, tomem cuidado, não deixem para reconhecer Jesus somente pelo milagre que ele faz. Reconheçam ele realmente por quem ele é. Não reconheça Jesus por aquilo que ele pode te dar, por aquilo que ele pode fazer por você, pois nós sabemos e a Bíblia está repleta de coisas assim, de tudo que ele fez. Mas reconheça Jesus por quem ele é. Ele é o Filho de Deus, ele é o Cordeiro de Deus que se entregou, ele é o Emanuel, Deus conosco, meus irmãos. E é esse Jesus que nós precisamos conhecer. E logo após João dizer isso a Pedro, olha só, Simão Pedro, ouvindo o dizer isso, vestiu a capa, pois o havia tirado, e lançou-se ao mar. Uma outra coisa eu aprendo aqui, e isso é muito importante. Perceba só que quando eu não estou perante Jesus, toda a minha vergonha ela é exposta. Você vê que Pedro, ele estava sem a sua túnica ali. Muitos dizem que eles estavam sem roupa nenhuma, sem nenhuma proteção. Ou seja, quando eu não estou com Jesus perto de mim, eu não tenho nenhuma proteção durante a noite fria. Talvez até seu corpo possa estar acostumado com a frieza do mar à noite. Mas olha só, quando ele vê a Jesus, ele se veste novamente. É como se ele estivesse se mostrando: eu não sou digno de chegar a ti do jeito que eu estou aqui. Deixa eu me vestir primeiro. E ele vai e se lança ao mar. Mas uma coisa eu aprendo: toda vez que você reconhecer a Jesus, vá correndo o mais rápido possível ao encontro dele. Vá correndo o mais rápido possível para os braços dele. Não espere nada, não deixe que ninguém te impeça. Talvez nesse momento você tenha passado por uma noite turbulenta como os discípulos, de não pegar nada, não conseguir nada. Mas se você avistar Jesus na praia, se você conseguir ouvir a voz dele te chamando, te pedindo alguma coisa, vá correndo para ele. E o versículo 8 diz: os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas cerca de 90 metros da praia. Olha só outra coisa interessante. Muitas vezes nós procuramos os lugares mais longes para pescar, mas com o comando de Jesus, até no raso você pega peixe grande. Comece a perceber isso. Jesus, ele te faz pescar coisas maravilhosas até em lugares pequenos. Sempre pessoas improváveis foram os maiores milagres de Jesus. Eu não sei se vocês já perceberam isso. Todas as histórias nos evangelhos foram de pessoas que eram desprezadas, foram de lugares que ninguém dava nada, mas era onde Jesus realizava seus maiores milagres. Uma vez foi 5 pães e 2 peixinhos. Uma vez foi uma mulher de Samaria. São sempre nos lugares improváveis que Jesus ele realiza as suas grandezas. Então, meus irmãos, não menospreze o lugar que você está hoje, por menor que seja, porque se Jesus estiver lá, ele faz ser grande. Eu quero que você perceba na cruz isso. A cruz, ela nunca foi feita para Jesus. Os tamanhos não eram para ele, mas ele fez de lá o seu maior altar. E como nós estamos tratando disso nesse dia, perceba isso comigo: qualquer lugar é possível para Jesus. O versículo 9 diz: desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Esse foi um dos versículos que mais me marcou. Porque olha só, eles chegaram à beira da praia, já estava preparado um banquete para eles. Aquilo deve ter dado um nó na mente deles. Eles não entenderam nada do que estava acontecendo ali. Mas se nós formos perceber, Jesus nos ensina uma lição muito valiosa.
porque Ele não depende daquilo que nós puxamos com as nossas mãos, pois Ele já tem toda a provisão que nós precisamos. Os discípulos esperavam chegar lá do outro lado e talvez só tirar a rede do mar, mas havia um banquete preparado. Isso é Jesus mostrando para eles: eu ainda sou aquele que provê as coisas para você. Eu ainda continuo sendo o mesmo Jesus. Então Jesus, no versículo 10, diz: disse-lhe Jesus: tragam alguns peixes que acabaram de pescar. Entra às vezes um pouco em algo contraditório, porque eles tinham pegado muitas coisas. Jesus, ele já tinha tudo que ele precisava, só que ele ainda mostra o valor naquilo que você pega. Ele não precisava dos peixes porque ele já tinha peixe ali assando, mas ele ainda dá valor naquilo que você consegue com as suas mãos sobre a ordem que ele te mandou. Então perceba comigo, se Jesus ele te manda, você vai e pregue o meu evangelho. Você vai e prega o evangelho, e Jesus ele testifica no coração das pessoas a salvação. E a partir dali, com aquilo que você prega e aquilo que ele faz, se torna uma coisa só. E isso é muito interessante. Tudo aquilo que você tem nas mãos é valioso para Jesus. O versículo 11 nos diz o seguinte: Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvessem tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Isso é muito interessante, meus irmãos, porque muitas vezes, quando acontece um grande milagre na nossa vida, quando Jesus às vezes abre uma porta de emprego, nos dá uma cura que nós precisamos, física ou espiritual, muitas vezes nós não agradecemos a Ele por aquilo que Ele faz. Existe uma história na Bíblia de 10 leprosos que eles clamaram a Jesus por cura. Então Jesus mandou eles irem até o sacerdote e se apresentarem. Então eles foram, se apresentaram e foram curados. Só que somente um deles voltou para agradecer a Jesus. E você já percebeu que, assim como no caso dos discípulos aqui conosco, isso acontece muito. Muitas vezes nós recebemos algo de Jesus, mas não agradecemos por aquilo que recebemos. Não reconhecemos que foi Ele que fez isso em nossas vidas. Eu falo isso por mim, porque eu já fiz muito isso. E o pior de tudo é quando isso vira ego, quando você fala que isso aconteceu com o seu próprio esforço. Só que Jesus, Ele sempre dá um jeito de mostrar que é Ele que fez. Então no versículo 13, Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. E essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. E eu aprendo uma lição muito importante com isso tudo. Porque Jesus, ele sempre precisou da simplicidade. Muitas vezes nós esperamos algo grande acontecer da parte de Deus. Muitas vezes nós esperamos que o Senhor venha em meio a essa pandemia que nós estamos passando e cure todo mundo. Nós sabemos que Ele tem poder para isso. Só que você já agradeceu pelo seu livramento diário que Ele tem te dado? Às vezes de não pegar esse vírus, ou de ter pegado e não morrido, ou de alguém próximo de você ter pegado e não ter ido a óbito. Essa passagem, ela me ensinou algo muito interessante que toca o meu coração. Jesus ainda é um Jesus de simplicidade. Aconteceu isso com Elias também. Elias, ele após de sair da caverna e ido aonde o Senhor tinha o mandado ir,
O Senhor começa a mostrar várias coisas para ele, começa a mostrar terremoto, vento forte, começa a trazer fogo do céu. Só que o Senhor diz a Elias: Elias, eu não estou nisso aí. Você imagina como que foi a posição de Elias ao ouvir isso de Deus? E logo após isso acontecer, o Senhor ele vem como uma brisa suave. E ele fala: Elias, esse sou eu. Muitas vezes nós esperamos o Senhor fazer algo grande, mas esquecemos que o Senhor também age na simplicidade. Muitas vezes nós queremos, como os discípulos aqui, receber a ordem de Jesus, jogar a rede aonde Ele mandou e pescar muito, sendo que Jesus ele já está esperando com tudo pronto na praia. Meus irmãos, o que eu quero que você entenda nessa noite é que o Senhor ele tem chamado a sua igreja a um tempo de simplicidade, a um tempo de devoção, a um tempo de temor novamente, a um tempo onde nós valorizamos muito mais a nossa comunhão diária do que um período desse como o culto. Não que não seja importante, mas muitas vezes nós damos muito valor àquilo que é pouco espaço de tempo com o Senhor, daquilo que nós possamos viver muito. Perceba só, nós estamos com as nossas portas fechadas mais uma vez. Estamos sentindo falta do culto, sim. Mas o quanto nós temos suprido a falta desses cultos com o nosso momento de devocional em nossos lares. O quanto nós temos suprido a falta disso tudo com os nossos momentos de adoração ao Senhor. E é sobre esses momentos de simplicidade, sobre os momentos de Mateus 6,6, entra no seu quarto, fecha a porta e ore ao seu pai que te vê em secreto. E uma vez o Senhor ministrou ao meu coração, e o Espírito Santo disse essa frase para mim: eu ainda sou um Deus de relacionamento. Não aquele relacionamento de muitas vezes nós achamos de ver um Deus grande e nos sentimos pequenos, não. Mas o relacionamento de vermos Deus como Pai e nós como filhos. De nós vermos Deus como Rei, mas nós como príncipes também, co-herdeiros de Cristo. Nessa noite, o que nós aprendemos com essa pesca é o seguinte: que sempre nós devemos estar com os nossos olhos no Senhor, com os nossos ouvidos atentos a ouvir os comandos que Ele nos dá, e sempre reconhecer quem realmente Ele é, não por aquilo que Ele pode fazer, mas por quem realmente Ele é. Nós percebemos aqui um chamado ao Senhor a nos trazer de novo a nossa identidade de filhos. Nós precisamos reconhecer isso do Senhor. E é realmente nesse dia, onde o Senhor se entregou por nós, que nós devemos olhar para a cruz e lembrar que Ele ainda é o Deus de nossas vidas. Ele ainda é o Jesus, que Ele morreu na cruz, sim. É aquele que ressuscitou, sim, mas é aquele que voltará também. Talvez essa pandemia tenha tirado essa certeza de você, que Jesus vai voltar ou não. Eu tenho certeza que Ele vai voltar e não vai demorar. Tudo aquilo que Ele fez naquela cruz por nós ainda vale para hoje, sim, com certeza. Talvez você está aí na sua casa nesse momento com medo. Talvez você está aí não reconhecendo Jesus do seu lado. Perceba que pela manhã Jesus ele se apresenta na praia aqui para os discípulos. E algo é interessante, porque pela manhã provavelmente aqui ainda havia muita cerração. Talvez os discípulos não tivessem reconhecido por causa disso. Mas na hora que Jesus dá o comando, eles jogam a rede do outro lado. Eu tento imaginar aqui que o sol ele começa a raiar. A vista deles é aberta, então um reconhece a Jesus. Nunca ande sozinho. Porque se você não estiver vendo Jesus, talvez quem esteja do seu lado possa ver. E ele vai te falar: é Jesus que está ali na frente.